Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje, como de costume, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical. E vamos refletir hoje sobre a liturgia da palavra deste domingo, sobre os textos que são propostos para nós pela Santa e Amada Igreja. Meus amados irmãos, eu gostaria de pedir, para você que chegou agora, que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que gosta de refletir a palavra de Deus, que gosta de refletir sobre a liturgia de cada domingo, para aprender mais de Deus, para conhecer mais a vontade de Deus para a nossa vida e podermos assim buscar a santidade com mais afinco, com mais vontade. Então vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo vem trazer para nós a salvação universal. Ou seja, a salvação que é dada a todos os povos da humanidade. Todos os povos, todas as raças, todas as línguas que compõem a grande família humana. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos a aderir na nossa vida e, infelizmente, até pessoas católicas, porque a palavra católica significa isso, universal, que a salvação por meio de Cristo, através de sua igreja, é dada, é levada a todas as nações. Muitas vezes pessoas que se dizem católicas começam a acreditar que a salvação é limitada a um grupinho de pessoas que são, aí podemos dizer, como dizia os gnósticos, pneumáticos, ou seja, espirituais, e que aderiram a uma revelação grandiosa e chegaram a um patamar que nenhum outro pode chegar. Podemos dizer, mesmo que não sendo eles um da Trindade, as pessoas santíssimas, o santo dos santos. Lógico que eu não estou dizendo aqui que a salvação será dada para aqueles que vai viver no pecado, na desobediência. Ouçamos o que diz as leituras de hoje e nós iremos compreender a universalidade da salvação, como também a maneira daqueles que aderem a esta salvação, para que nós possamos também aprender com eles como viver. Então, ouçamos o que diz o profeta messiânico na primeira leitura de hoje, Isaías 56, versículo 1, versículo 6 e 7, logo o seguinte: Isto diz o Senhor: Cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar e minha justiça não tardará a se manifestar. Então, cumpri o dever e praticai a justiça. Aqui está o conselho de Deus por meio do profeta Isaías para o povo. E depois, isso para o povo de Israel, para o povo que se considerava nação santa, como dizia o apóstolo Paulo na segunda leitura da semana passada, no versículo 2, ele diz, ou melhor, versículo 2, Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles descendem, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então, o profeta Isaías está dizendo, diz ao povo, ao meu povo, que pratique, que cumpra a justiça, que cumpra o dever e a justiça. E Paulo está dizendo, na semana passada ele falou para nós, e repete hoje, porque eu acabei de ler,
que ele gostaria de ser segregado para salvar os seus irmãos, os seus compatriotas, ou seja, para salvar os irmãos que são israelitas, porque a eles pertence a lei, o culto e coisa e tal, e Paulo vai dando as características do povo de Israel. Só que Isaías diz a mesma coisa hoje para os estrangeiros, para os gentios. Versículo 6. Versículo 6 da primeira leitura de hoje. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, ou seja, que aceitam o Senhor, que traz o Senhor para a sua vida, ele diz, prestando-lhe culto. Como é que se traz Deus para a vida? Como é que se aceita a salvação que vem de Deus? Então veja, aos estrangeiros que aderem ao Senhor, e aderem como? Prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm aliança comigo. A esses conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar os seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meus amados irmãos, é a partir daqui que muitas vezes as pessoas querem limitar a salvação a um grupinho elitizado, a um grupinho pneumático, ou seja, a um grupinho espiritualizado. Como diziam os gnósticos, somente aqueles que alcançavam a gnose, somente aqueles que eram pneumáticos, ou seja, espirituais, era que seriam os salvos. Quando na verdade o apóstolo Paulo deixa claro para nós na segunda leitura da semana passada e na segunda leitura de hoje, e nós iremos ver. E Isaías também declara para nós. Paulo dizia semana passada, eu tenho e desejo mesmo que ser segregado para salvar os meus irmãos, os meus compatriotas, os da casa de Israel, porque a eles pertence tudo o que Paulo falou. Só que Isaías, hoje, o profeta Isaías, hoje revela para nós que tudo aquilo que pertencia aos israelitas também pertence àquele que crê no Senhor Jesus. Aquele que aceita e adere à vida de Cristo em si. Como o apóstolo Paulo dizia aos Efésios, se despir do homem velho e se revestir do homem novo, criado na justiça, na verdade e na santidade, como Cristo. E ele diz que nós devemos crescer de fé em fé até alcançarmos o patamar do homem perfeito que é Cristo Jesus. E o profeta Isaías revela para nós que essa salvação é universal. Não será todas as pessoas salvas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pessoas de todas as nações serão salvas. E a salvação é para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas, para todas as nações. Contanto que façam o que fizeram os estrangeiros na primeira leitura de hoje, versículo 6. Venham aderir ao Senhor, que venham crer no Senhor. E tem muita gente que quer limitar esta casa de oração, este Monte Santo que Jesus coloca como o Monte Sião e como o Templo de Davi. E inclusive tem pessoas que estão dizendo que antes que Jesus volte, o Templo de Davi, o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, podemos até assim dizer, será reconstruído para que Deus possa atrair nele, no templo, que é chamado de casa de oração, porque Jesus, quando chega no templo de Jerusalém e percebe os cambistas, os vendedores usando e abusando ali dos que vinham para cultuar a Deus com valores
grandiosos, roubando, né? Ali na troca das moedas. Aí Jesus ali fica irado, aquela ira santa de Deus, e toma uma corda e faz um chicote e sai expulsando os cambistas, os vendedores. E Jesus diz: o zelo pela casa do meu pai devora o meu coração, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Então, automaticamente, muitas pessoas estão aderindo a uma ideia de que um terceiro templo de Jerusalém será construído, para que o Senhor possa reunir no monte do Senhor e na casa de oração, na casa do Senhor, no templo, o povo que foi redimido. Meus amados irmãos, esse templo do Senhor, esse monte do Senhor, melhor dizendo, essa casa de oração, esse templo do Senhor, não é mais político, não é mais físico, não é mais localizado geograficamente, mas é aquilo que João, de maneira profética, de maneira apocalíptica, narra para nós no capítulo 21 do seu livro da Revelação no Apocalipse. Diz assim São João a Jerusalém celeste: vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte, que do trono dizia: eis a tenda, a casa, a habitação, a morada de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram, e o que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus amados irmãos, no capítulo 19 também do Apocalipse, o Senhor coloca de maneira muito clara, João dizendo: depois disso ouvi como que um forte rumor de numerosas multidão no céu, aclamando: aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição, e nela vingou o sangue dos seus servos. Aí você vê no versículo 26 ele dizendo: ouvi depois como que um rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais e ao rimbombar de fortes trovões, aclamando: aleluia, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos. Demos glórias a Deus, porque estão para se realizar as núpcias do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir disse-me: escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Então, meus amados irmãos, essa cidade santa, essa casa de oração que o profeta nos fala, não é mais o templo de Jerusalém, nem muito menos a cidade de Jerusalém geográfica que nós conhecemos. E vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizendo a respeito desta salvação que se abrange para todas as nações, e que a partir da conversão das nações, também os judeus passarão a se converter, graças ao testemunho daqueles que eram gentios e que receberam a salvação. Segunda leitura de hoje,
Romanos capítulo 11, versículo 13 ao 15, depois 29 ao 32. Irmãos, a vós cristãos vindos do paganismo, eu digo enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério. Paulo está dizendo, para vocês que vieram do paganismo, enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu honrarei o meu ministério para com vocês, para convosco, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns deles. Então Paulo diz, olha, a partir de vocês agora, oliveira silvestre, que foram enxertados na oliveira verdadeira, a partir de vocês agora, eu farei com que os da minha raça, os israelitas, enciumados de vocês, que são agora povo eleito, povo santo, também eles se convertam. Versículo 15. Se a rejeição deles, a rejeição de Israel, foi reconciliação para o mundo, o que não será a admissão deles? Será como passagem da morte para a vida. Paulo está dizendo, olha, se de início a oliveira cultivada, o povo eleito de Israel, rejeitou o Messias, e a rejeição deles fez com que o Messias alcançasse os estrangeiros, o que não seria a partir do momento que eles vissem os estrangeiros sendo convertidos e eles se convertessem também. Se a rejeição deles levou salvação para o mundo, imagine o que não seria a conversão deles. Paulo está dizendo isso. Ele diz, será como que a passagem da morte para a vida, será a ressurreição para todas as nações, será a salvação para todas as nações. E ele diz, versículo 29, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia. Isso Paulo está falando para os gentios, em consequência da desobediência dos eleitos, da desobediência deles, da desobediência de Israel. Assim, não eles agora, os desobedientes, para que, ou melhor, assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, pagãos, alcancem finalmente misericórdia aqueles que eram da raça eleita. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para todos os homens. Paulo está dizendo, olha, depois que Adão pecou, todos pecaram. É aquilo que ele fala no capítulo 3 da carta aos Romanos. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer diante de Deus. Porque se todos pecaram, como ele diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, por meio de um só homem entrou o pecado e a morte no mundo. E por meio de um só homem também entrou a salvação a todos. Então, se Deus coloca todos como pecadores, como desobedientes, como perdidos, como injustos, com efeito, Deus que encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para todos. Então, quando Deus, na sua ira, podemos assim dizer, coloca todos os homens como desobedientes, injustos, é porque Ele também quer que todos os homens, por sua misericórdia, alcancem a salvação. E nós podemos ver Jesus que de antemão, que de primeira mão, veio trazer a salvação somente para o povo eleito, para o povo de Israel. Quando Jesus vê a fé da mulher cananeia, Jesus percebe que esta salvação, não é que percebe, mas ele vê que o povo eleito rejeita a salvação, enquanto os estrangeiros abrem o coração para a salvação. E a partir daí ele começa a levar a salvação para aqueles que são gentios. Ouçamos o que diz o Evangelho. Naquele tempo Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia, cidades estrangeiras. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região,
pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus então olha para aquela mulher e diz a palavra-chave para muitos que querem limitar a salvação ao povo de Israel. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus foi enviado sim para o povo de Israel. Mas existe um povo que é povo de Deus, que não descende da linhagem, da carne, como dizia Paulo a semana passada, dos israelitas. Mas um povo que se torna descendentes de Israel pela fé, como é confirmado e como é profetizado. Em Abraão eu abençoarei todas as nações da terra. Abraão é chamado pai da fé, porque mesmo que alguns filhos que não tenham nascido da linhagem de Abraão, dos patriarcas, ou seja, como herdeiros sanguíneos, nasceram pela fé de Abraão. E o próprio Deus disse: em ti, Abraão, em um descendente teu, ou seja, Jesus Cristo, filho de Davi, da linhagem da tribo de Judá, em ti eu abençoarei todas as nações da terra. E Jesus diz aqui: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele vê, Mas a mulher, aproximando-se, prostou-se diante de Jesus. Ou seja, procurou o Senhor, como diz a primeira leitura de hoje. Se humilhou. E começou a implorar, começou a adorar o Senhor. Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. Ou seja, eu não posso, não fica bem deixar de salvar o meu povo, Israel, para salvar os estrangeiros. E aquela mulher dá uma resposta a Jesus, meus amados irmãos, que abre as portas da promessa de que Deus abençoaria todas as nações por meio da linhagem de Abraão, por meio de um descendente de Abraão, que é Jesus. Aquela mulher, as palavras daquela mulher abrem as portas do céu para nós que somos estrangeiros mediante a carne, mas que somos herdeiros mediante a fé. Ela abre as portas, ela escancara as portas para nós, dizendo: Jesus, quando diz: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos, versículo 27 do Evangelho de hoje. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. A fé dos gentios, do versículo 6 da primeira leitura de hoje, que aderem à salvação. Seja feito como tu queres. E desde esse momento, sua filha ficou curada. Então, meus amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje implica para nós reconhecermos que a salvação é para todos os povos. Não é limitado para um grupinho específico. Agora, porém, todos os povos e cada pessoa de cada povo será salvo se pela fé aderir ao Senhor e for fiel às suas promessas, aos seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.